Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. A vida humana é assediada por tristezas até que saibamos entrar em sintonia com a vontade divina, cujo procedimento correto frequentemente surpreende a inteligência egoísta. Só Deus dá conselho infalível. Quem, senão Ele, sustenta o peso do cosmos? Quando conhecemos o Pai Celestial, teremos as respostas não apenas para os nossos próprios problemas, mas também para os que afligem o mundo. Por que vivemos e por que morremos? Por que razão sucedem os acontecimentos atuais? E por que os do passado? Duvido que um dia venha à Terra um santo que responda a todas as perguntas de todos os seres humanos. No templo da meditação, porém, todos os enigmas da vida que inquietam nossos corações serão resolvidos. Tomaremos conhecimento das respostas aos quebras-cabeças da vida e encontraremos a solução para todas as nossas dificuldades quando entrarmos em contato com Deus. Nada é impossível a não ser que você pense que é. Como ser mortal, você é limitado, mas como filho de Deus, você não tem limites. Focalize sua atenção em Deus e terá todo o poder que quiser para utilizá-lo em qualquer direção. A vontade é o instrumento da imagem de Deus dentro de você. Na vontade reside o poder ilimitado dele, o poder que controla todas as forças da natureza. Como você foi feito à imagem dele, esse poder é seu para realizar o que quer que você deseje. Quando decidir fazer coisas boas, você as realizará se empregar força de vontade dinâmica. Não importa quais sejam as circunstâncias, se você continuar tentando, Deus criará os meios pelos quais a sua vontade encontrará a recompensa apropriada. Essa é a verdade a que Jesus se referiu quando disse: se tiverdes fé e não duvidares, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. Se você usar sua força de vontade todo o tempo, independentemente dos reveses, ela produzirá êxito, saúde, poder para ajudar outras pessoas e, acima de tudo, produzirá a comunhão com Deus. Uma vez tendo dito eu quero, não desista mais. Se afirmar nunca mais apanharei um resfriado e na manhã seguinte acordar com um terrível resfriado e perder o ânimo, estará permitindo que sua vontade continue fraca. Você não deve perder a coragem quando vê acontecer algo contrário ao que afirmou. Continue acreditando, com a certeza de que assim será. Se disser, vou fazer, mas posteriormente e interiormente pensar, não posso, neutralizará a força do pensamento e castrará a sua vontade. Se você deseja uma casa e a mente pensa, seu simplório, você não tem condições de ter uma casa. Tem que fortalecer a sua vontade. Quando o não posso desaparece de sua mente, poderes divinos vêm a você. Uma casa não lhe cairá do céu. Você tem que exercer ininterruptamente sua força de vontade mediante ações construtivas. Quando perseverar, recusando-se a aceitar o fracasso, o objeto de sua vontade terá de materializar-se. Quando você exercer ininterruptamente essa vontade, por meio de seus pensamentos e de suas atividades, aquilo que você desejar terá de acontecer, mesmo que não haja no mundo nada que corresponda ao seu desejo. Ao persistir sua vontade, o resultado almejado se manifestará de alguma forma. O cérebro do homem mortal está cheio de não posso. Tendo nascido numa família com certas características e hábitos,
ele é influenciado por ela a pensar que não pode fazer certas coisas. Não pode andar muito, não pode comer isso, não pode tolerar aquilo. Esses não posso precisam ser cauterizados. Você tem, em seu interior, o poder de realizar tudo o que quiser. Esse poder se acha na sua vontade. Se você se agarra a certo pensamento com força de vontade dinâmica, ele finalmente assume uma forma exterior tangível. Dotar um pensamento de força de vontade dinâmica significa aferrar-se a ele até que esse padrão de pensamento desenvolva a força dinâmica. Quando um pensamento se torna dinâmico por meio da força de vontade, ele pode manifestar-se de acordo com um desenho mental que você criou. Como pode você desenvolver a vontade? Escolha algum objetivo que você acredite não poder realizar e procure com toda a força alcançá-lo. Quando obtiver êxito, passe a algo mais difícil e continue exercitando desse modo sua força de vontade. Se a dificuldade for muito grande, ore profundamente. Senhor, me dê o poder de superar todas as minhas dificuldades. Você tem de usar a sua força de vontade. Não importa o que você seja ou quem você seja. Você tem de decidir. Use esse poder da vontade tanto nos negócios quanto na meditação. Se depois de raciocinar calmamente, você decidir que o que se dispôs a fazer é certo, ninguém deveria poder ser capaz de impedi-lo. Se eu estivesse desempregado, sacudiria o mundo inteiro até que dissessem: dê-lhe um emprego para que ele fique quieto. Se você se convenceu de que é um mortal, desamparado e permite que os outros o convençam de que você não pode obter um emprego, então decretou em sua própria mente que está acabado. Não é julgamento de Deus ou do destino, mas sim sua própria sentença sobre você mesmo, que o mantém pobre ou preocupado. Êxito ou fracasso são decididos em sua própria mente. Mesmo contra a opinião negativa do resto da sociedade, se você revela por meio da vontade que tudo conquista, dado por Deus, a convicção de que não pode ser abandonado para sofrer em dificuldades, sentirá um secreto poder divino descendo sobre você e verá que o magnetismo dessa convicção e desse poder está abrindo novos caminhos para você. A época do fracasso é o melhor tempo para plantar sementes do êxito. O golpe das circunstâncias pode confundi-lo, mas mantenha a cabeça erguida. Tente sempre uma vez mais, não importa quantas vezes tenha falhado. Lute quando achar que não pode mais lutar, ou quando achar que já fez o melhor possível, ou até que seus esforços sejam coroados de êxito. Aprenda a usar a psicologia da vitória. Algumas pessoas aconselham: não fale de fracasso de modo algum. Mas isso não resolve. Primeiro, analise seu fracasso e suas causas, aproveite a experiência e não pense mais nisso. Embora fracasse muitas vezes, o homem que continua se empenhando, que não se deixa derrotar interiormente, é uma pessoa verdadeiramente vitoriosa. A vida pode ser sombria, as dificuldades podem vir, as oportunidades podem transcorrer sem serem utilizadas, mas nunca pense: estou liquidado, Deus me abandonou. Quem poderia fazer algo por esse tipo de pessoa? Sua família pode abandoná-lo. A boa sorte pode parecer deixá-lo. Todas as forças humanas e da natureza podem se mobilizar contra você. Mas pela qualidade da iniciativa divina no seu interior, você pode derrotar todas as investidas do destino criadas por suas próprias ações errôneas do passado e, em marcha, vitoriosa, entrar no paraíso. Se você é guiado pela consciência divina, então mesmo quando o futuro parece absolutamente negro, tudo, no fim, acabará bem.
Quando Deus o guia, você não pode fracassar. Você precisa banir o pensamento de que o Senhor, com seu poder maravilhoso, está muito longe lá no céu e que você é um vermezinho desamparado, sepulto em dificuldades aqui na terra. Lembre-se de que por trás de sua vontade está a grande vontade divina. Tropeçar e cair no mau caminho é apenas uma fraqueza temporária. Não pense que está completamente perdido. O próprio solo em que você caiu pode ser usado como apoio para que se levante novamente, se você aprender com suas experiências. Aquele que é naturalmente calmo não perde seu sentido de raciocínio, de justiça ou de humor, sejam quais forem as circunstâncias. Ele não envenena os tecidos de seu corpo com ira ou temor, que afetam a circulação de maneira diversa. É fato comprovado que o leite da mãe enraivecida pode ter efeitos perniciosos em seu filho. Que prova mais contundente poderíamos querer de que emoções violentas acabam por reduzir o corpo a uma ruína ignominiosa? Demorar-se com indulgência em pensamentos de medo, raiva, melancolia, remorso, inveja, tristeza, ódio, descontentamento ou preocupação o tempo todo e a falta de condições para uma vida normal e feliz, tais como alimentação correta, exercícios adequados, ar puro, sol, trabalho agradável e um propósito na vida, originam moléstias nervosas. Se ligarmos uma lâmpada de 120 volts numa linha de 2.000 volts, ela se queimará imediatamente. Analogamente, o sistema nervoso não foi feito para suportar a força destrutiva da emoção intensa ou de persistentes pensamentos e sentimentos negativos. O nervosismo pode, no entanto, ser curado. O paciente precisa estar disposto a analisar sua moléstia e eliminar as emoções desintegradoras e os pensamentos negativos que pouco a pouco estão destruindo. A análise objetiva dos problemas da própria pessoa e a manutenção da calma em todas as situações da vida curarão o caso mais crônico de nervosismo. A vítima do nervosismo precisa compreender seu próprio caso e refletir sobre o erro consistente do seu modo de pensar, que é responsável pelo seu desajustamento à vida. Em vez de se afobar num estado de excitação emocional, para chegar a algum lugar e depois ser incapaz de apreciá-lo quando chega, porque está agitado, procure ser mais tranquilo. Tão logo sua mente se torne requieta, lhe dê um safanão com sua vontade e lhe ordene que se acalme. A excitação perturba o equilíbrio nervoso, enviando energia excessiva a algumas partes do corpo em detrimento de outras, que não recebem sua cota normal. Essa falha na distribuição adequada da força nervosa é a causa única do nervosismo. Um corpo relaxado e calmo é um convite à paz mental. Pelo comando da vontade, dirija a energia vital para inundar o corpo ou alguma parte do corpo. Sinta a energia vibrando ali, energizando e revitalizando. Relaxe e sinta. Relaxe, atenção e sinta o formigamento reconfortante da nova vida e da nova vitalidade na área recarregada. Sinta que você não é o corpo. Você é essa vida que sustém o corpo. Sinta a paz, a liberdade, o crescente despertar de consciência que vem com a calma produzida pela prática dessa técnica. Quando tiver paz em cada movimento de seu corpo, paz em seu pensamento, em sua força de vontade, paz em seu amor e paz e Deus em suas ambições, lembre-se, você uniu Deus à sua vida. Embora a vida pareça caprichosa, incerta e cheia de problemas de toda ordem,
ainda assim estamos sempre sob a proteção amorosa e orientadora de Deus. Não faça um escarcéu a respeito de coisa alguma. Lembre-se de que sempre que você se preocupa, está aprofundando a ilusão cósmica dentro de você. O medo de fracassar ou de ficar doente se cultiva remoendo esses pensamentos na mente consciente até fincarem raízes no subconsciente e, por fim, na superconsciência. Em seguida, os temores arraigados, superconsciente e subconscientemente, começam a germinar e a preencher a mente consciente com as plantas do medo, que não são tão fáceis de destruir quanto teriam sido os pensamentos originais. Afinal, essas plantas produzem frutos venenosos que cheiram à morte. Arranque-os de dentro de você, concentrando-se poderosamente na coragem, e desloque sua consciência para a absoluta paz de Deus em seu interior. Seja qual for seu temor, desvie sua mente dele e entregue o caso a Deus. Tenha fé nele. Muito do sofrimento se deve apenas às preocupações. Por que sofrer agora se a doença ainda não chegou? Uma vez que a maioria das nossas doenças é provocada pelo medo, se você o abandonar, estará imediatamente livre. A cura é instantânea. Todas as noites, antes de dormir, faça a seguinte afirmação: O Pai Celestial está comigo e estou protegido. Mentalmente envolva-se com o Espírito. Você sentirá sua maravilhosa proteção. Enquanto mantiver sua consciência em Deus, você jamais sentirá medo. Todos os obstáculos serão superados pela coragem e pela fé. O medo vem do coração. Se alguma vez você se sentir tomado de pavor, de alguma doença ou de acidente, deve inspirar e expirar profunda, lenta e ritmicamente várias vezes, relaxando a cada respiração. Isso ajuda a normalizar a circulação. Se o seu coração estiver realmente calmo, você não poderá sentir qualquer medo. Nosso problema é que, em vez de vivermos só no presente, tentamos viver no passado e no futuro ao mesmo tempo. Essas cargas são pesadas demais para a mente. Por isso devemos restringi-las. O passado já se foi. Por que continuar a carregá-lo na mente? Deixe que ela cuide de seus fardos, um de cada vez. O cisne come apenas os sólidos contidos no líquido que ele filtra em seu bico. Da mesma forma, deveríamos nos lembrar apenas das lições que aprendemos no passado e esquecer os detalhes inúteis. Isso aliviará muito a mente. Quando temos coisas demais para fazer ao mesmo tempo, nos desencorajamos. Em vez de se preocupar com o que tem de ser feito, diga simplesmente: essa hora é minha, farei o melhor que puder. O relógio não percorre 24 horas em 1 minuto, e você também não pode fazer em 1 hora o que faria em 24. Viva cada momento presente e de maneira intensa, e o futuro cuidará de si mesmo. Aprecie plenamente a maravilha e a beleza de cada instante. Pratique a presença da paz. Quanto mais o fizer, mais sentirá a presença desse poder em sua vida. O prazer do homem moderno está em obter mais e mais, não se importando com o que acontece aos outros. Mas não seria melhor, bem melhor, viver com simplicidade, sem muito luxo e com menos preocupações? Não há prazer algum em se ocupar tanto a ponto de não poder aproveitar o que tem. Tempo virá em que a humanidade começará a abandonar essa consciência da necessidade de tantos bens materiais. Maior segurança e mais paz serão encontradas na vida simples. Se estiver sempre emitindo cheques, sem nada a depositar na sua conta bancária, você acabará sem dinheiro. O mesmo acontece com a sua vida. Sem depósitos regulares de paz na conta da vida,
irá lhe faltar vigor, tranquilidade e felicidade. Finalmente, você será levado à falência emocional, mental, física e espiritualmente. Porém, a comunhão diária com Deus reabastecerá permanentemente seu saldo bancário interno. Não importa quão ocupados estejamos, não nos devemos esquecer de libertar nossas mentes, de vez em quando, completamente das preocupações e de todos os afazeres. Durante 1 minuto de cada vez, tente afastar pensamentos negativos, fixando a mente na paz interna, especialmente se estiver preocupado. Depois, tente permanecer durante vários minutos com a mente calma. Em seguida, pense em algum incidente feliz, mantenha o pensamento nele, visualize-o. Reviva mentalmente alguma experiência agradável repetidas vezes, até que tenha esquecido inteiramente suas preocupações. Quando acossada por tribulações mentais esmagadoras ou por preocupações, a pessoa deve tentar dormir. Se puder fazê-lo, descobrirá ao acordar que houve um alívio na tensão mental e que a preocupação afrouxou suas garras. Nessas horas, precisamos nos lembrar de que, mesmo que morramos, a Terra continuará a seguir em sua órbita e os negócios continuarão sendo feitos como de costume. Portanto, por que se preocupar? A vida é divertida quando não a levamos muito a sério. Uma boa gargalhada é um excelente remédio para as enfermidades humanas. Uma das melhores características do povo americano é a sua capacidade de rir. Ser capaz de rir da vida é maravilhoso. Isso meu mestre me ensinou. No início de meu treinamento espiritual em seu eremitério, eu andava sempre com uma expressão solene e nunca sorria. Um dia, meu mestre fez uma observação certeira. O que é isso? Você por acaso está numa cerimônia fúnebre? Não sabe que encontrar Deus significa o funeral de todas as tristezas? Então por que está tão sombrio? Não leve essa vida demasiadamente a sério. Sabendo que é um filho de Deus, tome a decisão de manter-se calmo. Não importa o que aconteça. Se a sua mente está completamente identificada com suas atividades, você não pode estar consciente do Senhor. Mas se estiver tranquilo e internamente receptivo a Ele, enquanto desempenha uma atividade externa, você estará sendo ativo da maneira certa. Se você reconhece um erro e resolutamente se determina a não repeti-lo, mesmo que caia, essa queda será muito menor do que se nunca tivesse tentado. Não deveríamos esperar ser bem-sucedidos em todos os empreendimentos. Alguns podem falhar, mas outros terão êxito. O êxito e o fracasso estão interrelacionados. Um não pode existir sem o outro. Portanto, não deveríamos nos tornar egoístas e cheios de orgulho quando alcançarmos abundante êxito. Tampouco nos desanimar e perder a coragem se nos depararmos com o fracasso. Não importa quantas vezes fracasse, continue tentando. Aconteça o que acontecer, se decidiu inabalavelmente. A terra pode se despedaçar, mas continuarei fazendo o melhor possível. Você está usando a vontade dinâmica e terá êxito. Essa vontade dinâmica é que faz um homem rico, um outro forte e um outro santo. A falta de concentração é a causa básica de muitos fracassos na vida. A atenção é como o facho de luz de um farol. Quando ele se espalha sobre uma área muito grande, sua capacidade de iluminar determinado objeto é pequena. Mas ele se intensifica quando focalizado num único objeto de cada vez. Os grandes homens são homens com forte poder de concentração. Aplicam a mente inteira a uma só coisa de cada vez.
deve-se conhecer o método científico de concentração, por meio do qual se pode desligar a atenção dos objetos de distração e focalizá-la sobre uma determinada coisa de cada vez. Pelo poder da concentração, o homem é capaz de usar o poder inenarrável da mente para conseguir o que deseja, bem como para fechar todas as portas através das quais o fracasso poderia entrar. Muitas pessoas pensam que suas ações têm de ser apressadas ou lentas. Não é verdade. Se mantiver a tranquilidade com intensa concentração, você executará todos os deveres na velocidade correta. A pessoa tranquila tem todos os seus sentidos totalmente identificados com o meio ambiente em que se insere. A pessoa inquieta nada percebe. Portanto, envolve-se em dificuldades com ela própria e com os outros, criando uma série de mal-entendidos. Nunca mude o centro de sua concentração da calma para a inquietude. Só desempenhe as atividades com concentração. Focalize sempre toda a sua mente no que quer que esteja fazendo, mesmo que seja algo pequeno e aparentemente sem importância. Aprenda também a manter sua mente flexível, a fim de poder transferir o foco de sua atenção de um momento para o outro. Mas, acima de tudo, faça tudo com 100% de concentração. A maioria das pessoas faz tudo com a atenção dividida. Não empregam mais do que 1/10 de sua atenção. É por isso que não tem poder de alcançar o êxito. Faça tudo com o poder da atenção. A plena força desse poder se obtém por meio da meditação. Quando você usa esse poder de concentrar-se, que é de Deus, pode aplicá-lo a qualquer coisa e obter êxito. Sintonize-se com o poder criador do Espírito. Você estará em contato com a inteligência infinita, capaz de guiá-lo e de resolver todos os seus problemas. O poder proveniente da força dinâmica de seu ser fluirá ininterruptamente, de modo que você será capaz de trabalhar criativamente em qualquer esfera de atividade. Proponha-se esta pergunta: já tentei fazer algo que ninguém fez? Esse é o ponto de partida para a aplicação da iniciativa. Se você não pensou nisso ainda, é como centenas de pessoas que acreditam, erroneamente, que não têm o poder de agir de modo diferente do que agem. São como sonâmbulos. As sugestões oriundas da mente subconsciente lhe dão a consciência de pessoas de apenas 1 cavalo de potência. Se tem vivido nesse estado de sonambulismo, tende a acordar a você mesmo afirmando: tenho a maior das qualidades humanas, a iniciativa. Todo ser humano tem uma centelha de poder por meio do qual pode criar algo jamais criado antes. Ainda assim, percebo como seria fácil ser iludido pela consciência mortal da limitação que permeia o mundo, se me deixasse hipnotizar pelo ambiente. O que é iniciativa? É uma faculdade criadora dentro de você, uma centelha do Criador infinito. Ela lhe pode conceder o poder de criar algo que ninguém jamais criou. Ela o impulsiona a fazer coisas de maneiras novas. As realizações de uma pessoa de iniciativa podem ser tão espetaculares quanto uma estrela cadente. Dando a impressão de criar algo a partir do nada, ela demonstra que o aparente impossível se pode tornar possível quando empregarmos o grande poder inventivo do Espírito. A melhor anestesia contra a dor é o poder mental que você tem. A dor diminuirá se a sua mente se recusar a aceitá-la. Tenho observado que, às vezes, quando esse corpo se machuca e sente muita dor, se fixe sua mente no centro crístico, quer dizer, se me identifico mais com Deus e menos com o corpo, não há dor. Portanto, quando vier a dor, concentre-se no centro crístico, isole-se mentalmente da dor
e desenvolva maior força mental. Seja firme interiormente. Quando você estiver sentindo dor, diga intimamente: não me dói. Quando algo doer, perceba-o como algo que precisa de cuidado, mas não sofra com isso. Quanto mais você se concentra no poder da mente, mais sua consciência do corpo se desvanece. Dor e prazer são transitórios. Diria Shri Yukteswar a seus discípulos: suportem com tranquilidade todas as dualidades, tentando ao mesmo tempo colocar-se fora do alcance da influência delas. Em meio a condições negativas, faça oposição, pensando e agindo de modo construtivo e positivo. A atitude de não ceder às experiências desagradáveis, mas resistir a elas sem se deixar incomodar mentalmente. Quando vier a doença, observe as leis da higiene sem permitir que a mente se perturbe. Mantenha a serenidade em tudo o que fizer. Quer você esteja sofrendo nessa vida, quer esteja sorrindo na opulência e no poder, sua consciência deve permanecer inalterada. Se conseguir alcançar a equanimidade, nada poderá jamais feri-lo. As vidas de todos os grandes mestres mostram que eles alcançaram esse estado abençoado. A meditação é o caminho pelo qual você precisa se empenhar para elevar-se acima da ilusão e conhecer sua verdadeira natureza. Se conseguir manter esse estado de consciência, tanto nas atividades quanto na meditação, permanecendo imperturbado pelas experiências ilusórias, então estará acima desse mundo onírico de Deus. Para você, o sonho estará terminado. É por isso que o Sr. Krishna enfatizou que, se quiser a liberdade no espírito, você tem que ser equânime em todas as circunstâncias. Aquele a quem estes não podem abalar, que é tranquilo e equânime na dor e no prazer, somente ele faz jus a alcançar a eternidade. Quando os tigres das preocupações, das doenças e da morte o estão perseguindo, seu único refúgio é o templo interno do silêncio. O homem de profunda espiritualidade vive dia e noite num tranquilo silêncio interior, no qual nem as preocupações ameaçadoras, nem mesmo o choque de mundos em colisão são capazes de penetrar. Nenhuma sensação ou tortura mental poderá afetá-lo se a sua mente se dissociar e ficar ancorada na paz e na alegria de Deus. Esperamos que tenha encontrado inspiração aqui. Nos deixe saber suas impressões nos comentários e se acredita que pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. Agora, dê uma olhadinha no próximo vídeo sugerido para continuar a sua jornada de autoconhecimento. Temos certeza que ele irá te ajudar.